Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí no inverno, né? Começou dia 21 de junho e a previsão é que vamos ter aí um inverno bastante rigoroso, mas também com o aquecimento da economia também, né? Isso aí é muito bom. E vamos começar esse movimento empresarial, no nosso momento empresarial, que é um momento bom, com Giovanni D'Agostinho. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Como é que está a coisa? Tá tudo bem, Silvio Lopes. Vem aquecendo as coisas? Olha, o inverno está dando o cartão de visita, não é? Porto Alegre começou o inverno com chuva e frio e já está fechando uma semana aqui com esse tempo aí. E a gente precisa se aquecer, né? Qualquer coisa a gente bota fogo, né? Bota fogo aqui, bota fogo ali em casa e tal, dá uma aquecidinha, né? Isso aí fica bom, né? É que aquele jogo contra o Botafogo foi atípico. Eu nem estava falando. Tá certo, não, agora eu me lembrei, Botafogo. Bom, Giovanni, não vamos falar sobre dividendos da Petrobras. Está dando um rolo o dividendo da Petrobras, é muito dividendo, né, e tal, mas é outra questão. Mas vamos falar sobre dividendos das construtoras, tributação de dividendos, tá, que isso acontece. Como é que está essa segmentação aí? Silvio Lopes, eu trouxe esse tema, né, que a gente está falando no aquecimento da economia, né, e um dos itens para medir a temperatura do aquecimento da economia é ali a questão da construção civil, né, e da construção de imóveis, né, as construtoras em geral, né. Então, quando as construtoras de imóveis, elas aumentam o faturamento, é sinal de que a economia está melhorando, né, e isso está, de certa forma, acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, né. E nós temos uma questão tributária, uma questão contábil, que é muito intrigante, né? E que vem pegando algumas construtoras de surpresa, não é? Que é a questão dos dividendos pagos, né, pelas construtoras de imóveis, certo? O Brasil tem ali, dentro do arcabouço tributário, uma certa injustiça. Tá? Qual é a injustiça? A empresa, ela oferece tributação na venda e não no recebimento da venda. Então, muitas vezes, isso causa falta de recursos para pagar o tributo, não é? Então, vamos imaginar que o senhor venda essa xícara que está na sua mesa, essa bonita xícara que está na sua mesa. É cara. É cara, né? E o senhor negocia comigo, estou lhe comprando a xícara por R$1.000, né? O senhor me deu um desconto ali, né? Eu pechinchei, era 2.000, o senhor me vendeu por R$1.000. Tá certo. Mas eu combinei com o senhor que eu iria pagar essa xícara em 30 dias depois da venda, não é? O que acontece? Quando o senhor me entrega a xícara, quando o senhor emite a nota fiscal de venda da xícara, o senhor já paga o tributo tendo por base o período de apuração do mês da venda, né? Então, quando chegar o momento do senhor pagar o imposto sobre a venda da xícara, eu ainda não lhe paguei o valor da xícara. O que vai acontecer nesse caso? Né? O senhor vai ficar sem dinheiro para pagar o tributo. O dividendo. Né? O tributo sobre a venda da xícara. Sobre a venda. Né? As construtoras, todavia, tendo em vista que o objeto, né, da operação econômica é de grande valor, existe uma legislação específica na área de tributação para esse ramo de atividade. Qual é o regime? O regime é o regime que estabelece que as construtoras somente pagam a tributação na medida do recebimento, né? Então, existe ali uma diferenciação das demais empresas, embora eu considere que teria que ter nessa reforma tributária ser pensada a alteração da legislação para que ou o prazo de vencimento do tributo das demais operações sejam dilatados, né, para que presume-se que a empresa já tenha recebido o valor para oferecer tributação, ou então que se adote para os fins de tributação o regime caixa, né, que isso seria a regra geral, né? Mas para as construtoras essa é a regra geral, né? Então vou tomar a liberdade para fazer a leitura para os senhores da Lei 8.981, né, Lei 8.981, artigo 30, né? Então essa é uma regra geral. Diz o seguinte: as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido. Então, essa é a legislação que estabelece o regime de caixa, e não é opcional, porque a lei fala em deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido. Então, as empresas que desenvolvem essas atividades tributam na medida do
recebimento. O nome disso é regime caixa. Muito bem. Nós, então, temos essa questão da legislação tributária voltada à área da incorporação imobiliária e compra e venda de imóveis, mas nós temos também a questão que envolve a contabilidade, né? E através da contabilidade são apurados os resultados, os lucros dessas empresas, né? E decorrente do lucro se paga dividendo, não é? Que foi o título da nossa entrevista. Muito bem. Acontece o seguinte, que para os fins contábeis, as empresas precisam adotar o regime de competência e não de caixa. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, através das suas normatizações, estabelece que, mesmo para as empresas construtoras e para as atividades imobiliárias, deve-se considerar como receita efetiva o contrato de venda dessas unidades e não alocar para a receita bruta o valor efetivamente recebido. Então, os contadores fazem esse processo, levantam os balanços e, para surpresa, a Receita Federal, então, vem autuando essas empresas quando, através da contabilidade, distribui os dividendos. O que a Receita Federal diz? Bom, se a empresa imobiliária é obrigada a adotar o regime de caixa para pagar a tributação, nesse caso, na demonstração de resultado do exercício, só é admitível a distribuição de dividendos, tendo por base a escrita contábil, se na contabilidade a receita for contabilizada também na medida do recebimento, ou seja, na medida da tributação. Então aconteceu recentemente um julgado, né, no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é o órgão de segundo grau dessas demandas de lançamento de crédito tributário federal, né, quando vai em Brasília, né, que é o julgamento. E o CARF entendeu dessa mesma forma, né, que eu expliquei antes, né? Então, se os senhores tiverem curiosidade de fazer a busca no Google, né, ou no site do CARF, é o Acórdão 23.005.492, da terceira Câmara, não é, do CARF, que diz o seguinte: empresas do ramo imobiliário devem contabilizar suas receitas com base no regime caixa, né? Então, ela contabiliza no regime caixa e aí consegue, a receita, o regime caixa, aí consegue distribuir dividendos através do lucro apurado na contabilidade. O problema, meu amigo, é que o contador fica numa situação de vulnerabilidade nesse caso. Porque se o contador contabiliza a receita pelo regime caixa, apura-se o dividendo da empresa, não vai ter problema com o cliente, né, na distribuição de dividendo através da contabilidade. Todavia, nesse caso, esse mesmo contador pode estar infringindo uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que manda adotar a contabilização das receitas pelo regime competência. Então, o sujeito não coloca o cliente dele numa fria, mas pode ser autuado pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelos conselhos regionais, né? Então, nesse diapasão, eu entendo que a classe contábil precisaria voltar a discutir a recriação, né, de um grupo contábil, talvez ali dentro do patrimônio líquido, né, chamado de resultado diferido, que é exatamente esse grupo de transição, né, um grupo contábil de transição entre a venda e o respectivo custo dessa venda, inclusive, se for o caso, o orçado, né, essa conta de transição que ele transita por ali enquanto não houver a realização tributária, né, desses resultados, né, de modo a compatibilizar, nesse caso, a questão fiscal e também a questão contábil, né? Eu até, inclusive, tomando conhecimento desses casos, existem diversos contadores que se queixam para o Sindicato dos Contadores, né, no qual eu presido, encaminhar, quem sabe, para o Poder Executivo um projeto de medida provisória para que haja essa correção legislativa, né, para que as coisas andem de acordo, né? Muito bem, perfeito. Acho que é uma coisa bem esclarecedora aí. Giovanni, um abraço, obrigado, uma boa semana. Boa semana também, fique com Deus.